graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Celebramos hoje o mistério da Santíssima Trindade. Há pouco, celebrávamos a ascensão de Jesus aos céus e, em seguida, Pentecostes. E agora, a Santíssima Trindade. E a própria liturgia vai nos inserindo nos mistérios da fé e ela própria vai também nos catequizando. Primeiro, vou dar uma palavra sobre a Trindade, em seguida, destacar alguns aspectos bíblicos e, por fim, uma aplicação à nossa vida de fé. Temos muitas formas de abordar a Santíssima Trindade, todas elas cercadas de limitação, porque é um mistério que transcende nossa compreensão humana e só conseguimos aprender aquilo que o próprio Deus revelou a nós. Vamos primeiro pensar nessa relação intratrinitária. O Filho que procede do Pai, não por criação, mas por geração, como professamos no credo niceno-constantinopolitano. Gerado, não criado. O Espírito Santo como procedente do Pai e do Filho, como o amor do querer divino. E as três pessoas possuindo uma mesma e única divindade. E ao mesmo tempo elas se distinguem por suas relações. Como disse, o Filho que procede do Pai e o Espírito Santo do Pai e do Filho. Depois, olhando para fora da Trindade, para fora da sua relação pessoal, nos habituamos a pensar na missão de cada uma das pessoas da Trindade. O Pai Criador, que envia o seu Filho Jesus como Salvador, e o Espírito Santo como aquele que santifica as nossas vidas. Mas importa ter clareza que nunca uma das pessoas da Trindade age sozinha. Toda ação de Deus é sempre uma ação trinitária. Portanto, a Trindade cria, a Trindade salva, a Trindade santifica. E a vida cristã é uma ascensão progressiva e contínua ao Pai, unidos ao Filho, no Espírito Santo. E assim as orações litúrgicas também são concluídas ou são conduzidas, sempre direcionadas ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. E quando vamos iniciar qualquer momento nosso de oração ou de encontro na igreja, sempre iniciamos invocando a Santíssima Trindade. A primeira leitura de Êxodos mostra um Deus único e ainda velado pelas nuvens. Recordemos que Deus vem se mostrando e se revelando ao longo de todo o Antigo Testamento, até que tivéssemos a revelação plena de Deus no Novo Testamento, com Jesus Cristo, e o entendimento a partir da ação do Espírito. Na segunda leitura de 2 Coríntios 13, Deus já se mostra como Deus Trino. Não mais como fenômenos da natureza. Podemos lembrar ainda no livro do Êxodos, Moisés subindo ao monte para oração, quando recebe os mandamentos, e Deus se manifestando por meio de nuvens, trovões, e o povo tinha medo, tinha temor de Deus muito acentuado. Deus agora, no Novo Testamento, se mostra como o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa leitura ainda mostra Deus como sendo um Deus de amor e um Deus de paz. Não mais o Deus que coloca medo nas pessoas, mas o Deus que se aproxima com a encarnação de Jesus,
Deus que se mostra próximo por meio da presença do teu Espírito em nossa vida, esse Deus que se revela como amor e paz. E não só ele se revela como amor e paz, como ao mesmo tempo ele nos convida a termos os mesmos sentimentos de Deus para contarmos com a sua presença em nossas vidas. Escutamos na leitura: cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará sempre convosco. Vivei em concórdia, vivei em paz, nesse tempo de conflitos. Não existe guerra apenas entre Rússia e Ucrânia, existe guerra nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nossos relacionamentos são conturbados, agressivos, parece que estamos habituados a ferirmos e sermos feridos, e ouvimos a palavra dizendo: cultivai a concórdia, vivei em paz. Nos preocupamos tantas vezes em termos a razão, não importando para isso situações de litígios e até de imposição agressiva do modo de pensar, porque queremos ter a razão, enquanto mais importante não é ter ou não a razão, é ser capaz de amar, mesmo quando não compreendido, ou ser capaz de amar, mesmo em situações não favoráveis. São João, no Evangelho, vai na mesma linha de Paulo. Deus de amor. João capítulo 3, versículo 16. Santo Agostinho tem um pensamento que diz assim: o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, uma vez dado ao homem, o acende de amor a Deus e de amor ao próximo. O Espírito Santo, não somente quando dado ao homem, mas quando acolhido pelo homem, porque Deus pode querer estar presente em nossa vida, mas Ele vai aguardar sempre nossa liberdade para abrir o coração, abrir nossa vida para acolhê-lo. Então, quando acolhemos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele nos desperta para o amor a Deus e o amor ao próximo. Nunca separado, Deus e o próximo. Não existe uma autêntica piedade cristã que nos direcione apenas para Deus. Nos direciona para Deus e nos direciona para o próximo. Uma espiritualidade madura é uma espiritualidade que está pautada nesses dois pilares de amor a Deus, com orações piedosas, com participação nos sacramentos, mas ao mesmo tempo com ações concretas em relação ao nosso próximo. Então, acende o amor, acende a pessoa de amor a Deus e ao próximo, sendo Ele mesmo o amor, diz Santo Agostinho. A partir daí, uma reflexão sobre a comunhão. Não comunhão eucarística, mas nossa capacidade de comunhão com as pessoas. E como já refletimos, não comunhão apenas com pessoas iguais, pessoas afins no modo de pensar, no modo de conduzir a vida. É preciso estabelecermos comunhão com todas as pessoas, ou com o máximo de pessoas, e mesmo quando não tivermos a reciprocidade da comunhão, sermos capazes de oferecer e estarmos em comunhão com o outro a si mesmo. E aí, Raniero Cantalamessa, cardeal, pregador do Vaticano, diz assim: a comunhão, essa capacidade de relacionamento, de proximidade, de diálogo, de abertura, então a comunhão é reflexo do amor. A comunhão é o encontro de diversos seres espirituais e racionais no amor, diz o cardeal. E o Espírito Santo possibilita experimentarmos o amor e nos capacita para amar. Veja,
o Espírito Santo nos capacita para amar. Porque não é fácil. Embora se fale tanto do amor, é uma palavra vazia, porque usado de forma tão abundante enfim, tantas vezes, de fato, não expressando aquilo que ela é. Amar de forma cristã é amar como Cristo, amar com a cruz, amar com a renúncia, amar com o sacrifício, e por isso o Espírito Santo nos capacita para amar, nos capacita para renunciar, nos capacita para nos sacrificarmos. Também Ele, o Espírito Santo, gera unidade. De modo que o amor comunhão trinitário é o modelo e a meta para o amor comunhão entre nós. Esse foi um tema que abordei no retiro de pastorais. Primeira palestra é o amor trinitário como ícone, como modelo para o amor comunitário. Então, contemplar o amor da Trindade para que possamos ter uma meta para as nossas relações interpessoais e para a vida da paróquia. Então, esse amor, comunhão trinitário, modelo e meta para o amor, comunhão entre nós, na família, na igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade, nos relacionamentos com as pessoas, por mais diferente que as pessoas sejam. Há quem se fecha em grupos de afinidade, há quem se isola, pensando que é possível viver uma fé isolada, enquanto não, a fé é essencialmente comunitária, porque nós estamos todos conectados pelo batismo, estamos conectados por essa graça que torna todos nós, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Portanto, não há como viver a fé cristã isolado, separado ou em grupos exclusivos de afinidade. Bem, e o Pai e o Filho quiseram que ficássemos unidos entre nós e unidos com eles, por meio daquele mesmo vínculo que é o amor que vem do Espírito Santo e que é o próprio Espírito Santo. E por isso Jesus rezou, chamado a oração sacerdotal, aquela oração no horto. E lá, registrado em João 17, 21, na sua oração, ele pedia pelos seus discípulos, para que eles fossem um entre eles e um com o Pai e um com o próprio Jesus, tendo como modelo a própria relação de comunhão, de unidade do Pai e do Filho. Essa é a oração de Jesus, a oração sacerdotal, pedindo a unidade para os seus discípulos e para aqueles que viriam a crer, que viriam a se converter. Portanto, ele rezava lá para que nós, para que você e eu, e todos os cristãos e todos os católicos fôssemos um. Este é um tema que Santo Agostinho desenvolve em praticamente todos os seus discursos sobre Pentecostes. Trago um trecho de um desses discursos em que ele fala do amor, da comunhão, da unidade. Diz assim Santo Agostinho: qual então é o sinal seguro de ter recebido o Espírito Santo? Falar em línguas? Fazer milagres? Não, é amar a unidade. Se, portanto, quereis viver do Espírito Santo, então conservai a caridade, amai a verdade, desejai a unidade e alcançareis a eternidade. O amor à unidade de todos os povos é o sinal da presença do Espírito. Sabeis, portanto, que tereis o Espírito Santo quando consentirdes que o vosso coração se afeiçoe à unidade,
através de um amor sincero. O amor sincero se afeiçoa à unidade. O amor sincero entende a importância de estarmos em comunhão. E isso é um caminho de amadurecimento em nossa experiência de fé. Perceber que não posso viver sozinho e nem posso viver isolado em um grupo. Eu preciso estar conectado com todos. Todos da minha pastoral, todos da minha paróquia, todos da minha arquidiocese, do meu país, todos os católicos e cristãos do mundo. Por quê? Porque todos nós compomos um único corpo de Cristo. Isso explica porque a caridade é o caminho melhor. 1 Coríntios, capítulo 12. Ela multiplica os carismas. Do carisma de um, ela faz carisma de todos. Porque quando, amadurecendo minha experiência cristã, entendendo que não posso viver isolado e que pelo batismo estou profundamente conectado com todos os cristãos, então eu percebo que a qualidade, o dom, o talento do irmão me complementa e eu complemento o irmão. Portanto, as diferenças que experimentamos entre nós não é um obstáculo, não é um desafio e não pode ser algo indesejado. A diferença que encontramos entre nós é a oportunidade da complementariedade no corpo de Cristo. Eu me complemento em vocês, vocês se complementam em mim. E todos nós nos complementamos uns com os outros. Por isso, a diversidade de dons, carismas, é o que compõe e o que define o corpo de Cristo. Se o sinal da presença do Espírito é, como dizia Agostinho, o amor à unidade, devemos então dizer que o Espírito Santo está agindo, sobretudo, onde é viva a paixão pela unidade, onde se trabalha, se sofre e se sacrifica para construir unidade. Celebremos a Trindade não somente com dignos ritos litúrgicos. Celebremos a Trindade com ações concretas de construção de amor, de construção de comunhão, de construção de fraternidade com sinceridade, de perseverança, de persistência, de paciência, de perdão, de recomeços. Celebremos assim a Trindade, que é essencialmente comunhão e amor, para que sejamos nós também, homens e mulheres, expressão da comunhão e do amor de Deus. E assim possamos construir nossas pastorais, nossa paróquia, o nosso ambiente familiar, nosso ambiente profissional, como instrumentos de um Deus que é um Deus de amor e um Deus de paz. Isso não pode ser apenas uma teoria. Isso não pode ser apenas um texto bíblico. Isso tem que ser uma verdade experimentada por todos nós. Por isso, muros que nos separam têm que ser derrubados. Afastamentos, rompimentos precisam cair por terra. Porque o nosso Deus não é o Deus das divisões, das separações, da ausência de perdão. É o Deus da comunhão e o Deus do amor. E nós temos que ser homens e mulheres da comunhão, homens e mulheres do amor, para sermos discípulos autênticos, para sermos homens e mulheres que desejam e caminham buscando a eternidade feliz. Que Deus nos ajude e que possamos edificar os mais variados ambientes que estejamos, sendo expressão desse amor, desse Deus amor, desse Deus comunhão, desse Deus que é paz. Assim seja.